Médico brasileiro faz cirurgia intrauterina para corrigir malformação no cérebro de um bebê na Flórida. Denúncia: fotos de crianças brasileiras foram usadas ilegalmente em programas de inteligência artificial. Dólar em alta: especialistas alertam que a comunidade brasileira deve agir com cautela nas transações bancárias. New England Patriots apresenta plano para expandir futebol americano no Brasil. E a gente mostra os detalhes de uma típica festa junina que sacudiu a comunidade brasileira em Massachusetts. A festa foi incrível porque é uma tradição brasileira que a gente mantém e mesmo estando longe de casa, a gente tenta manter para trazer um pouquinho do Brasil, um pouquinho da cultura brasileira, das raízes brasileiras aqui para os Estados Unidos. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A gente abre a edição de hoje com uma história comovente e inspiradora. Um médico brasileiro foi o primeiro a realizar no estado da Flórida uma cirurgia em um bebê dentro da barriga da mãe. O procedimento foi feito para corrigir uma malformação do cérebro do feto. A operação histórica foi considerada um sucesso. A repórter Cone Rocha tem os detalhes. Eu luto pela vida dessas crianças, com todas as malformações. Foi com essa determinação que o Dr. Rodrigo Ruano, médico brasileiro, realizou a primeira cirurgia no cérebro de um bebê ainda no útero da mãe, na Flórida. Nesse caso, o feto, o Lucas, tinha um aneurisma da veia de Galeno, que é uma dilatação de um vaso no cérebro que ocupa praticamente um terço ou 2/3 do cérebro, metade do cérebro, às vezes, né? E é uma situação muito grave, porque pode levar à insuficiência cardíaca. Para reverter esse quadro, foram 2 horas de uma cirurgia delicada e muito arriscada no centro fetal do Jackson Memorial Hospital, em Miami. O médico teve que corrigir uma anormalidade dos vasos sanguíneos num procedimento raro no país, usando uma agulha fina intracraniana no bebê. Não foi um procedimento tranquilo, porque eu já estava com 37 semanas, né? Eu esperei o bebê, o Lucas, tá numa situação estável do ponto de vista durante o dia, né? Eu percebi que ele estava já com o coração muito cansado, né? Com insuficiência cardíaca. Esperei a posição adequada e daí nós chamamos o radiologista intervencionista e fizemos juntos. E daí a gente coloca uma agulhinha bem fina dentro do vaso posterior, que a gente chama sendo um vaso que liga, né, ao aneurisma, e daí o neuroradiologista coloca os coils, né, as molas. E fizemos, e nesse caso foi muito bom. Algumas semanas depois, esse foi o resultado. Lucas nasceu saudável e curado da doença. Uma imagem que emocionou a equipe, o médico e a mãe. Verlo fue una felicidad increíble, más que había pasado muchas noches soñando con ese momento, pidiendo que todo saliera bien y gracias al equipo médico que tuve, que me llenaron siempre de fe, de esperanza, ese sueño se realizó. E eles confiarem na gente, e a gente ter tido esse sucesso, é algo que realmente não tem preço. Então eu amo o que eu faço, eu luto pela vida dessas crianças, e eu quero salvar mais e mais e mais essas crianças. A Flórida entrou para o ranking de referência nos Estados Unidos como sinônimo de competência, sucesso e vida, através das mãos do médico brasileiro Rodrigo Ruano. Existe possibilidade, entendeu? É que divulgar que existe uma esperança. Divulgar que a gente faz algo, obviamente, baseado na ciência, mas também baseado na ética. Então, tudo está associado à parte científica, à parte ética e à parte humana, né? Não dá para ter um peso maior para cada um. Representantes de um dos maiores times de futebol americano do país, o New England Patriots, se reuniram com autoridades brasileiras do Consulado-Geral do Brasil em Boston para discutir uma expansão da equipe lá no nosso país. O Joe Durant e a Lara Magalhães deram ao cônsul brasileiro uma camisa especial do time, que vem cada vez mais se destacando na Liga Nacional de Futebol. E é exatamente o New England Patriots que tem hoje os direitos concedidos pela NFL para explorar o mercado brasileiro. Com isso, a ideia do time
time é desenvolver o esporte lá no nosso país e, claro, encontrar talentos, já que o Brasil é famoso por seu amor pelos esportes. Além desses objetivos, através do Programa de Mercado Global da NFL, há também a intenção de realizar eventos do Brasil e criar mais campos de futebol americano. Tudo para aproximar o nosso país do esporte, que é a paixão nacional por aqui. E muita gente da nossa comunidade que costuma fazer transferência de dinheiro entre o Brasil e os Estados Unidos anda assustada com as variações do dólar. E agora a moeda norte-americana voltou a subir em meio à expectativa de juros no país. Por isso, preparamos uma reportagem e conversamos com um especialista para ajudar quem está em dúvida por causa dessa elevação recorde do valor da moeda. O dólar bateu R$ 5,35 e colocou um monte de dúvidas na cabeça dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Agora, com mais esse desempenho, o dólar atingiu a marca de subida de 2,06% em junho e está no valor mais alto desde 4 de janeiro do ano passado. Alguns fatores explicam a subida do dólar ultimamente no Brasil. O primeiro, central, é a manutenção da taxa de juros do governo americano. E isso daí é o fator central, porque isso daí posterga as decisões todas. Então, as moedas de países em desenvolvimento têm se desvalorizado por essa questão. O segundo ponto é a questão do Rio Grande do Sul, onde a gente ainda não sabe, não tem noção de quanto isso vai custar e quanto tempo isso vai custar para poder reestruturar o estado todo e o impacto que isso vai ter no PIB, por exemplo. E algumas medidas internas da área fiscal que acabam dando um impacto grande no mercado financeiro que precifica algum tipo de risco fiscal e acaba especulando em cima do mercado de câmbio. A expectativa é de que o mercado global siga de olho aqui nos Estados Unidos ao longo de toda a semana, porque o preço do dólar acaba ditando o que acontece economicamente em todo o mundo. No mercado de ações, o momento é de volatilidade e entre os brasileiros que vivem aqui no país, todo cuidado é pouco na hora de fazer transações bancárias. Depois do intervalo, aumentam casos de furtos nas praias do país e tem reportagem com uma denúncia sobre o uso indevido de imagens de crianças brasileiras para alimentar sistemas de inteligência artificial. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Fotos de crianças brasileiras foram usadas sem autorização para alimentar programas de inteligência artificial no mundo. Segundo a ONG Human Rights Watch, pelo menos 170 imagens de menores de idade e também de adolescentes foram pegas de 10 estados brasileiros. A reportagem é da Eloá Urazen. Imagens que tinham como destino os olhos de amigos e familiares, de repente, foram sequestradas por empresas de tecnologia e estão sendo usadas para refinar programas de inteligências artificiais. Os sistemas de inteligência artificial, até mesmo aqueles que nós estamos conhecendo e aprendendo a utilizar, precisam de informações, de dados, para responder às perguntas dos usuários, produzir fotos, vídeos, mesmo em situações não reais, mas baseados em situações e informações por meio dos dados, por meio dos conteúdos, dos materiais do qual ele é alimentado. Então, por muitas vezes, essas informações tratam-se de fotos, de vídeos, de informações reais que ele utiliza para entender o contexto, para entender determinada situação, para responder perguntas e também para produzir novos materiais. Um relatório produzido pela Human Rights Watch encontrou pelo menos 170 fotos de crianças brasileiras no Lion5B, uma plataforma que reúne dados provenientes da raspagem da internet para treinar ferramentas de inteligência artificial. Segundo os autores da pesquisa, as imagens são de menores de idade localizados em 10 estados do país, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As fotos permitem a identificação das crianças, o que pode colocá-las ainda mais em risco. A preocupação é
quando esses arquivos são adquiridos por esse sistema sem autorização dos usuários, sem autorização do proprietário dessas informações, como quando ele busca por meio de fotos, de vídeos, de textos, de documentos obtidos na internet sem a devida autorização. O que preocupa bastante é que foi identificado que muitos desses arquivos utilizados por uma, e na verdade isso pode e está acontecendo por várias outras empresas, muitos desses arquivos foram obtidos não só sem autorização, mas também atingindo a privacidade de pessoas e principalmente de crianças e adolescentes. Ainda de acordo com a ONG que assina este relatório, muitas das fotos foram originalmente postadas em ambientes virtuais fechados, que pressupõe-se algum tipo de proteção à privacidade. A descoberta deixou pais e autoridades em alerta e colocou mais pressão na necessidade de uma regulamentação forte nos mecanismos de raspagem de dados na esfera online. Há uma preocupação muito grande em relação primeiro, a autorização e ciência, o consentimento do usuário no uso dessas informações e, além disso, de que forma que esses dados estariam sendo utilizados correta ou incorretamente, inclusive prejudicando a intimidade e a privacidade de crianças e adolescentes. Como não há um controle, muitas vezes, sobre como esses dados são adquiridos, é importante uma legislação forte para prevenir, para que isso não aconteça, prevenir situações perigosas como essa, assim como responsabilizar essas plataformas de inteligência artificial que eventualmente não tratem os dados, que não cuidem das informações particulares que são utilizadas. Uma situação antes impensável por nós brasileiros está se tornando comum aqui nos Estados Unidos. A perda da confiança de ir à praia e poder dar um mergulho enquanto os pertences pessoais permanecem na areia. As autoridades de muitas regiões estão alertando para o aumento de roubos e furto nas praias do país. Primeiro vieram alertas na Flórida, Califórnia, Nova York e agora chegou a vez de Honolulu, no Havaí, a região do país mais conhecida como Good Vibes, segura e confiável. Mas até mesmo por lá, ladrões andam se aproveitando da confiança da população na segurança para furtar itens que são deixados momentaneamente na areia das praias. A polícia até emitiu um alerta e disparou pedidos nas redes sociais para que as pessoas que querem mergulhar coloquem tudo em um saquinho impermeável e levem junto para o mar. Os banhistas receberam a notificação com surpresa. I think it's crazy. I mean, there's no way that I would put my stuff in a plastic bag and take it in the water with me. Esses dois jovens concordam que a ideia de levar tudo para o mar é absurda. I think it's kind of weird because sometimes bags aren't foolproof. Esse vendedor de praia diz que vê o aumento de casos de furtos crescendo a cada semana e que teme pelo que vem à frente com a chegada do verão. There's more and more every week, especially because summer's here too. Em uma reunião do Conselho do Bairro de Waikiki, em abril, a polícia relatou que mais de 160 roubos aconteceram naquela área somente naquele mês, um número recorde. You can never be too safe. Não adianta, nunca estamos seguros. Acho importante a polícia fazer esses alertas sim, para termos mais precaução, diz esse turista. Na ilha havaiana, os protetores de telefone à prova da água são vendidos em lojas comuns a $19. Mas muita gente está preferindo agir com a política da boa vizinhança, pedindo ao banhista do lado que cuide suas coisas na areia enquanto vai dar um mergulho. What we've been doing is we've just been asking other people if they could watch over our stuff. Acho ridículo, bota segurança na praia, né? Onde já se viu a gente tem que levar as coisas para dentro do mar. Aí cai lá, perde a chave do carro, a carteira, o que faz? Tem condição isso? Eu moro aqui 22 anos, nunca vi isso. A gente sempre tem uma pessoa olhando, não vai todo mundo. E agora colocar na sacola eu não acho bacana, porque senão você fica sem... Você não vai ficar à vontade, você vai ficar com aquela pressão, cadê? Vai onde está indo? É complicado. Para mim, nada bom. Uma vez já roubaram o celular da minha amiga. Então, mas quando eu vou lá na praia, eu não, escondo minhas coisas, porque, não sei, eu me sinto segura. Mas eu não levaria uma sacola de plástico para dentro do mar, porque... pode entrar água e não faz muito sentido. Uma semana depois do diretor do FBI anunciar que os Estados Unidos ainda estão sob alerta para possíveis ataques extremistas, o grupo islâmico ISIS fez ameaças contra a Copa do Mundo de Cricket, que está acontecendo no estado de Nova York. Um mega esquema de segurança foi montado na região.
Cães farejadores, detectores de metais, guardas e muitos agentes à paisana foram colocados na entrada dos jogos para verificar os carros e os fãs do campeonato. A segurança foi reforçada depois que os oficiais da inteligência capturaram um vídeo do ISIS na Dark Web convocando os chamados lobos solitários dos Estados Unidos para atacar o Campeonato Internacional de Cricket, que acontece no estado de Nova York e reúne times de 20 países diferentes. Além dessa gravação, o FBI e a CIA também receberam ameaças diretas de possíveis terroristas contra os jogos, principalmente do Paquistão e da Índia. Por enquanto, as autoridades estão monitorando as ameaças e possíveis suspeitos. Nenhum atentado foi registrado. É uma ameaça real contra os jogos. Estamos investigando as pistas. Estamos trabalhando em todas as investigações do lado da inteligência e estamos preparados, afirmou o comissário de polícia Patrick Ryder. We're working out all of the investigations from the intelligence side and we're going to be prepared. No próximo bloco, o levantamento mostra que a classe média dos Estados Unidos está gastando menos e diminuindo. E prepare o bolso porque o governo estima que o preço dos alimentos ainda vai subir e muito neste ano aqui no país. A classe média moradora dos Estados Unidos está gastando menos do que antes, segundo um novo relatório de trabalho de maio do governo federal. Para os analistas, as altas taxas de juros, dólar subindo e uma taxa de desemprego que pode atingir 4% pela primeira vez em mais de 2 anos estão entre os motivos para a população estar lutando tanto para se manter. E com todos esses problemas econômicos, os dados mostram que a classe média nos Estados Unidos está ficando menor e o número de pessoas que cai para o grupo considerado de pobreza está aumentando. De acordo com o Pew Research Center, em 1971, por exemplo, 61% da nação já era da classe média. Já hoje em dia, esse percentual caiu para 51%. Os indicadores do levantamento mostram ainda que um item tem sido o que mais está pesando no orçamento das famílias e estrangulando as contas no fim do mês: o preço dos alimentos. E olha, as notícias não são animadoras não. Nos mercados a gente segue pagando cada vez mais pelos alimentos, mesmo que de vez em quando alguns itens tenham pequenas baixas nos preços. Agora uma nova alta está prevista e muito disso tem relação com o Brasil. Olha só. Um alimento comum no café da manhã está disparando de preço: o suco de laranja. Desde o início deste ano, os preços da fruta subiram mais de 30%, de acordo com o Trading Economics, um site que acompanha o preço de determinadas mercadorias. Prices are as high as has ever been. O brasileiro Yuri Feres, da Rainforest Alliance, diz que o aumento dos preços é causado pelas mudanças climáticas no Brasil, já que o país é o maior produtor mundial de laranjas, responsável por 75% das exportações globais de suco da fruta. So it's a very tricky moment for orange juice globally. Hoje, a maioria das fazendas de laranja está em São Paulo, no Brasil, que foi impactada por uma seca grave e um surto de greening, uma doença causada por uma bactéria que infestou as plantações. A previsão é de que ainda vai levar um bom tempo até os preços baixarem. E além das laranjas, o café, o cacau, outros produtos também estão sendo impactados. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está prevendo que os preços dos alimentos como um todo ainda devem aumentar 2,2% neste ano. Faltam 9 dias para começar oficialmente o verão aqui nos Estados Unidos. As projeções apontam que esta será a estação mais quente da história aqui no país. E por isso, os especialistas lembram da importância de beber água para evitar riscos de doenças e desidratação, principalmente as crianças. A Carla Marinho mostra para a gente algumas alternativas que os médicos estão sugerindo para fazer com que os pequenos tomem mais água. Para a Graziela, a garrafa de água é um item indispensável na hora de sair de casa com um filho. Sempre saio com uma garrafinha de água para mim e para o meu filho. 1 ou 2 garrafinhas de água. E às vezes a gente está num parquinho, numa piscina, e a água não está fácil, não tem um bebedouro, eu teria que comprar, então a garrafinha é essencial para agora o verão. E, dependendo do modelo, isso pode ser um atrativo a mais para convencer a criançada a beber mais água e se manter hidratada. Let them pick out their own water bottle. Deixe-os escolher sua própria garrafa de água. Deixe-os decorá-la com adesivos.
para que se apropriem dela, afirma a nutricionista do Children's Healthcare de Atlanta, Catherine Cherry. O verão nem começou e em algumas partes do país já está registrando calor recorde, com temperaturas acima dos 3 dígitos. Os especialistas dizem que esta será a estação mais quente da história do país, com níveis recordes. Por isso, todo cuidado é pouco para evitar a desidratação. E as crianças são as principais vítimas. Elas perdem água muito rápido e demonstram isso no comportamento. Os especialistas dizem que os principais sinais da falta de água no organismo são tontura, sonolência, boca seca, olhos fundos, choro com poucas ou nenhuma lágrima, redução da frequência da urina e, às vezes, diarreia e vômito. Os médicos orientam a beber muita água no calor, mas se estiver difícil convencer os pequenos, existem diversas maneiras de tornar a ingestão de líquido mais atrativa. Frutas suculentas, melancia, morango, uva, melão, frutas bem geladinhas. Também às vezes eu congelo algumas e coloco dentro da água para ser mais fácil dele tomar ou ser uma diversão a mais. E também sucos são muito gostosos e acabam refrescando e já vira uma brincadeira à parte fazer um suco, né? Depois do intervalo, Defesa Civil anuncia estar sem verba para emergências no começo da temporada de furacões. E a gente mostra os detalhes de uma típica festa junina que sacudiu a comunidade brasileira em Massachusetts. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A farmacêutica Moderna anunciou que conseguiu combinar uma vacina dupla que combate ao mesmo tempo a Covid-19 e também a gripe. Em um comunicado, a companhia revelou os resultados positivos dos testes finais desse imunizante, que em breve pode ser disponibilizado para toda a população. A empresa diz que as pessoas que tomaram a dose chamada RMNA 1083 tiveram uma resposta imunológica melhor em comparação com aquelas que tomaram as vacinas separadas para os 2 vírus respiratórios. Em termos de segurança, a Moderna diz que a vacina combinada foi bem tolerada. As únicas queixas dos voluntários que receberam a aplicação foram dor no local da injeção, cansaço, dor muscular e dor de cabeça. Mas ainda tem um caminho pela frente até a liberação dessa promessa, como um estudo de revisão por pares, uma das partes mais importantes da pesquisa, que ainda não foi feita. A apresentação dos dados em uma próxima conferência médica e a publicação dessa pesquisa. Vale lembrar que outras farmacêuticas também estão testando uma vacina combinada contra a gripe e a Covid. E olha, a temporada de furacões do Atlântico está só começando e a Agência Federal de Gestão de Emergências, o FEMA, anunciou que tem um grande problema: está sem dinheiro para atuar em caso de necessidade. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica relata que os Estados Unidos já foram atingidos por 11 desastres extremos até agora neste ano, incluindo cheias, incêndios, tornados e tempestades severas. Combinados, os custos das consequências desses fenômenos já somam mais de 25 bilhões de dólares. Mas, de acordo com o FEMA, já não há verba nem para lidar com esses problemas. Quem dirá com o que vem pela frente, com a previsão de uma temporada de furacões destrutivos que está só começando. A agência denuncia que pode ter um déficit de mais de 1,3 bilhões de dólares já em agosto, de acordo com um relatório. Um porta-voz do FEMA diz que a agência está trabalhando com o Congresso para abordar a questão de financiamento e que também está tomando medidas para financiar um fundo de reservas para operações iniciais de resposta e recuperação. Mas até agora, nada foi resolvido. Chegou a hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. Olha só, a gente tem Boston com 58, mínima de 76. Norfolk a gente já tem sol brilhando forte aí com máxima de 82. Atlanta, a máxima não passa de 90, mas tem nuvens ao longo do dia.
Na Flórida, a gente tem chuva em toda essa região com máxima de 89. New Orleans, tempo encoberto com máxima de 92 e mínima de 81. Temos pancadas de chuva em Houston e em San Antônio também, mas por lá o calor vai estar forte, vai estar 94 graus de máxima. El Paso não tem nuvens nessa região, o sol brilha forte com máxima de 106, muito calor. Albuquerque, a máxima de 98, mínima de 68 com tempo encoberto. Phoenix, olha só, gente, 111 graus de máxima, muito calor nessa região, não tem previsão de nuvens. Las Vegas, a máxima é de 110, esse calor permanece nessa região com mínima de 80 graus. São Francisco, tempo encoberto com mínima de 54 graus, mínima e máxima de 64 graus. E no mês das tradicionais festas juninas, foi a vez da comunidade brasileira de Massachusetts tirar do armário aquela roupa caipira e dançar as quadrilhas ao ritmo tradicional. A festa aconteceu em Framingham, teve um público recorde de 6.000 pessoas. O espaço ficou lotado, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. Quadrilha, música e muita diversão. Foi neste clima que o mês de junho começou em Massachusetts. Uma das mais tradicionais festas juninas da Nova Inglaterra surpreendeu autoridades e organizadores. Reuniu cerca de 6.000 pessoas em Framingham. Os brasileiros tiraram do armário as roupas caipiras. Para todo lado que se via eram vestidos coloridos e camisas xadrez. A nossa comunidade festejou ao ar livre, um espaço gigante que ficou lotado. Difícil foi contar a quantidade de pessoas que dançaram a quadrilha. Há quem diga que foi a maior da história na região. Além da música típica do Arraial, quem foi até lá também pôde matar saudades de casa, saborear nas barraquinhas as bebidas e comidas típicas da estação, com gosto de Brasil. Voluntários participaram ativamente para que a festa de Framingham fosse esse sucesso. Além das brincadeiras e atividades, a festa junina ainda ofereceu um bingo com diversos brindes. Mas o ponto alto foi o sorteio de um carro que mobilizou quem passou por ali. A Record Américas, claro, estava lá, marcando presença junto à nossa comunidade. A festa foi incrível, porque é uma tradição brasileira que a gente mantém e mesmo estando longe de casa, a gente tenta manter para trazer um pouquinho do Brasil, um pouquinho da cultura brasileira, das raízes brasileiras aqui para os Estados Unidos. O mês de junho é o mês mais esperado pelos brasileiros nos Estados Unidos, justamente por causa das festas juninas. Que festão, hein? 6.000 pessoas. Deu para matar a saudade de casa e aproveitar bastante essa festa junina. Bom, Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora, então, com mais um capítulo da série Reis, a Divisão. Boa noite.